Bom dia, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Gabriele. Eu faço parte do time de marketing aqui da Corp. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar E7 Guardiões da Era Digital. É ótimo ter vocês aqui com a gente, tá? Para a gente falar aqui sobre a importância da segurança digital em um mundo cada vez mais conectado. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo o conteúdo de hoje e que esse encontro traga novas ideias e insights para suas estratégias de proteção digital. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, vocês podem, né, fiquem à vontade para enviá-las aqui no nosso chat. Vamos responder todas no final. Então, vamos começar? Luca, é contigo. Bom dia, pessoal. Prazer. Eu sou o Luca, pré-vendas da E7 aqui dentro da Corp. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma apresentação sobre quem é a E7 e sobre o portfólio dela aqui para vocês. Então a gente vai começar aqui falando sobre a E7. A E7, ela tem mais de 30 anos de mercado e através desses 30 anos ela conseguiu aprender muito em relação à segurança, a desenvolver de fato soluções que atendam o mercado e tenham um bom desempenho e uma boa funcionalidade. O foco da E7 sempre foi em relação ao desenvolvimento de tecnologias, principalmente em relação ao endpoint. Então, o primeiro produto vendido da E7 era uma solução de endpoint. Hoje não é somente isso, mas principalmente isso. E tudo ali vai funcionar através, ou em grande parte, em relação ao endpoint. A E7 é um dos maiores fabricantes, um dos maiores players na União Europeia, Argentina e entre alguns outros países, e a E7 está buscando cada vez mais trazer esse horário aqui para o Brasil. A gente pode ver isso através de diversos eventos que a E7 tem feito, seja com parceiros ou até mesmo em eventos maiores, como o Mind the Sec, por exemplo, que aconteceu recentemente. A E7 também conta com mais de 1 bilhão de usuários sendo protegidos, seja direta ou indiretamente por conta das parcerias da E7. Então, por exemplo, a E7 tem parceria com o Google na parte da Play Store, onde eles fornecem informação para que eles façam a validação dos softwares que são publicados na loja. Tem parceria com a Intel também em relação ao chipset, proteção anti-ransomware. Então, são pontos bem bacanas que a E7 entrega em relação à proteção. Antes de qualquer coisa, desculpa se minha voz estiver meio ruim, que eu acordei meio doente hoje, mas vamos continuar aqui. A presença global da E7. Hoje a E7 é distribuída em mais de 200 países, mas pensando em escritórios propriamente, existem 23 ao redor do mundo inteiro, mais de 2.000 colaboradores focados em relação ao crescimento da solução. Um ponto bem bacana também é a questão dos RDs, que seriam aqui os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, e a parte deles são os analistas, pessoas dedicadas à análise de malware, entre outros artefatos, para identificar uma ameaça de dia zero, um APT, afins, e realizar uma publicação, seja através do blog da E7, uma divulgação através das ferramentas de Threat Intel, ou até mesmo com melhorias diretas no produto. Então, são pontos muito significativos também da E7 ter uma estrutura dessa para a melhoria do produto com base em cada região. A E7 também tem mais de 400 mil clientes corporativos, independente da vertical e tamanho. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a E7 tem clientes desde 5 máquinas até clientes com mais de 20 mil licenças. Então, a gente vê que é uma solução que consegue se adequar a diferentes ambientes. Um ponto bem bacana que o pessoal sempre acaba se questionando é em relação às avaliações. Então, a E7 é avaliada no Gartner, por exemplo, seja na parte de Customer's Choice ou até mesmo no quadrante mágico. Hoje a E7 se encontra em Challenger, que é um ponto muito significativo. Tem presença em outros avaliadores também, como Canalys, Radicate, Forresters. Um ponto muito importante é o AV Comparativos e o SE Labs em relação a questões técnicas. Então, quando a gente pensa em questão de desempenho, taxa de detecção, baixa consumo, são eles que avaliam a E7 e sempre tendo ótimos reportes. Se parar para olhar, a E7 tem uma taxa de detecção muito alta, com poucos falsos positivos e baixo consumo de recurso.
A ideia, então, é que não trave e não gere lentidão nenhuma, seja na máquina ou no ambiente do cliente ali. Aqui a gente pode ver alguns dos parceiros da i7 a nível global, como a Mitsubishi, Allianz, Canon e a T-Mobile, mas entre outros, né? Agora a gente vai falar aqui das soluções corporativas da i7. Eu vou comentar num formato geral do portfólio da i7, e aí no final vão ter os bundles lá e eu vou explicar eles direitinho para vocês. Bom, alguns pontos principais em relação à tecnologia da i7. Confiabilidade. Não vai ter vazamento de dado. Todo o processo de coleta e compartilhamento de informações é feito de forma segura e criptografada. As altas taxas de detecção. Hoje a i7 não depende só de assinatura, por exemplo, ou de um arquivo específico ou conexão com a internet. O produto conta com machine learning e tem outros formatos de análises também que permitem tal nível de detecção. Baixo impacto de performance, então o processo de leitura do endpoint é feito em tempo real, todo arquivo novo ou modificado é verificado pela solução. Isso faz com que, ao invés de precisar de longos scans ou alguma coisa assim, ele consiga otimizar realizando a leitura somente, no que tem sido operado na máquina, o que possibilita que o desempenho seja ainda melhor. E é uma ferramenta muito fácil de utilizar, você consegue configurar bem conforme as suas demandas. Vocês vão ver depois que o console é bem customizável. Eu vou mostrar aqui para vocês. E7 LiveSense. O LiveSense aqui, então, vai ser todas as proteções que a gente tem dentro do endpoint. Então, ao instalar um endpoint da E7, seja em um servidor, seja em um desktop, um notebook, todas essas camadas vão interagir. Vocês podem ver que são diferentes camadas interagindo no produto. E quais pontos principais a gente vai ter aqui? A gente vai ter o Machine Learning, é um ponto muito importante. O Machine Learning da E7 já é desenvolvido há mais de 15 anos e ele vai ter bastante informação, vai ter diversos meios para análise, ele vai interagir com várias outras camadas, como, por exemplo, o UEFI Scanner. Então, quando você inicializa a máquina, a E7 faz um processo de validação de segurança do UEFI. Em relação a vírus, ou se tiver alguma ameaça alocada no Wi-Fi, a E7 vai indicar para vocês, o que é um ponto importante também, porque o Wi-Fi acaba sendo um setor mais difícil de ter contato, mais difícil de realizar uma limpeza em específico, né? A gente vai ter proteção contra ataque de rede, força bruta, a parte de botnet também, e afins. Toda a questão de rede, o endpoint também tem. Então, conforme tem alguma movimentação lateral, alguma movimentação específica que não conheça, ele já vai automaticamente bloquear. Na parte de execução, a gente tem o escudo anti-ransomware. Então, qualquer processo relacionado à criptografia que inicie no ambiente, a E7 vai estar monitorando junto do machine learning. Então, tem essa correlação de informação, análise de script, análise de memória, bloqueio de exploits. Então, movimentos ali fora do comum em determinados softwares e aplicativos, a E7 vai monitorar e caso tenha essa movimentação, a E7 vai encerrar o processo. E aqui a gente também tem alguns outros detalhes, algumas outras camadas também de interação, e essa daqui seria a base do produto. Você implementou, todas essas camadas já vão estar interagindo no endpoint ou no servidor, o que acaba enriquecendo. É importante deixar claro também que isso daqui é desde o básico, então o cliente que tem o menor nível de segurança, digamos assim, no sentido de camada de proteção, ele ainda acaba tendo bastante segurança. E tudo isso vai ser gerenciado pelo Exect Protect. Aqui vocês podem estar dando uma olhada no console, vocês vão ver que é um console bem simples. O Protect vai ser a plataforma de gestão dos endpoints. Então, por hora, a E7 tem diferentes consoles, mas a ideia é que vá unificando, vai passando informações e centralize tudo aqui no Protect. Aqui dentro do Protect, a gente vai ter várias capacidades, desde criar painéis para coletar informação em tempo real, monitorar os computadores, realizar ações. Então, a questão de tarefa, eu posso enviar um scan, um script, eu posso deletar ou instalar algum aplicativo e várias outras possibilidades.
eu consigo monitorar o que tem ocorrido e o que tem sido bloqueado dentro do ambiente. Na parte de vulnerabilidades e de gerenciamento de patch, eu consigo mapear as CVEs dentro do ambiente e enviar a correção. Eu consigo aqui gerar os relatórios, seja em tempo real, ou até mesmo deixar agendado entre outras ações, e entre outras ações aqui, né, que a gente vai ter dentro do Protect. Alguns pontos importantes dele é que a instalação é flexível, então dependendo do cliente, ele pode ter on-premises ou em nuvem a console, vai da forma que o cliente preferir. A implementação nos endpoints pode ser feita via GPO, via rede para facilitar. É totalmente possível gerar inventário de hardware e software. Então, se eu quero saber tudo o que tem instalado em um determinado dispositivo, por exemplo, caso você ache algum aplicativo instalado não desejado, dá para enviar uma tarefa de desinstalação. Eu quero saber o que tem de hardware, quanto de memória, quanto de disco, consigo ver também tudo isso e as características gerais de uma máquina pelo Protect. Como eu comentei, tem os relatórios. E um outro ponto muito bacana aqui vai ser a questão de dispositivos móveis. Então, se você tiver algum cliente que queira ou precise gerenciar os dispositivos móveis, a E7 tem também a parte de MDM, seja Android ou iOS, dá para a gente gerenciar aqui a partir do Protect, e é um processo bem tranquilo. Tem alguns formatos para inscrição de dispositivo, para cadastro deles, e aí depois disso a gente ganha algumas ações. Então, aqui, por exemplo, se o dispositivo foi perdido, eu posso formatar ele, resetar ele de fábrica, posso gerar uma geolocalização do dispositivo, se ele estiver conectado na internet, e entre algumas outras ações, como bloqueio de aplicações, coleta de hardware e software também. Então, essas são algumas das ações que eu consigo realizar dentro do MDM. Vamos passar aqui agora para o Reset LiveGuard, só vou tomar uma água. O LiveGuard aqui, ele funciona como uma análise em nuvem contra ameaças de dia zero. Então, até vendo melhor aqui, detecção para ameaças de dia zero, APTs, ransomwares novos e afins, o que nunca foi visto pelo endpoint, ele vai enviar automaticamente para o LiveGuard, e isso é um ponto muito bacana, porque vai enriquecer de fato, o processo de análise. E aí, a tecnologia em si é baseada em sandbox, o cliente não precisa dedicar hardware, ou alguma conexão específica, nem nada do tipo. Todo o processo de análise em si, quando for necessário, vai ser feito e enviado de forma automática. Então, pegou um arquivo, detectou, ele envia automaticamente e depois retorna no Protect, a console que a gente viu agora há pouco, né? E aí a E7 vai tratar isso, o que é um processo bem tranquilo. A detecção é baseada no comportamento. Então, para nossa análise em relação a esse arquivo de dia zero, não vai importar se eu tenho uma assinatura, se eu tenho algum parâmetro e afins. A gente vai emular processo a processo para entender e identificar aonde ele vai se classificar como ameaça. Então, por exemplo, peguei um artefato, joguei o artefato no sandbox D7. Um ponto positivo é que não vai pingar nenhum resquício no ambiente do cliente. A análise no sandbox vai testar a questão de rede, script, alterações de registro e afins, e vai mapear todas essas movimentações e falar por quais motivos ele é considerado ou não uma ameaça. Todas as análises aqui são pós-amostras, são detalhadas para a gente e a gente consegue emitir um relatório a respeito delas. Hoje, a E7 tem um CIA bem baixo, então em menos de 5 minutos, 99% das amostras retornam à análise. O resultado, se é ou não uma ameaça, quando a gente pensa em arquivos menores ou script que tem alguns kbytes, por exemplo, em questões de segundos, ele já informa na console e já retorna para o ambiente se é ou não uma ameaça. E se for uma ameaça, ele já vai reter e bloquear para as outras máquinas também. É totalmente customizável via as políticas, então eu consigo criar uma política que vai me falar se em tal cenário eu posso ou não enviar um documento, um script, como que vai ser feita a análise, se enquanto está sendo feita a análise o usuário pode ou não acessar alguma aplicação ou executar um arquivo. Então a gente consegue
personalizando tudo isso. Agora a gente vai aqui para o E7 Full Disk Encryption, que é um outro ponto de proteção que a E7 também atua, que é a questão aqui de criptografia, né? Então, a partir dele, a gente consegue fazer a questão de criptografia nas máquinas, nos discos. Alguma das características que a gente tem aqui em relação à solução: segurança pré-boot. Então, você ligou a máquina, vai pedir uma credencial nesse momento, o usuário vai ter uma credencial para acessar o disco e depois uma para acessar o Windows, e aí, de fato, carregar as informações. Então, se a máquina foi roubada, essa segurança pré-boot vai garantir que não consigam acessar o disco, ou roubar alguma informação, converter o disco em outro formato. Ele vai estar criptografado e qualquer alteração não vai ser permitida. Hoje a E7 está passando a suportar o uso do SSO, então, para alguns colaboradores que eu quero que utilizem, vai colocar a senha do Windows, usuário e senha, e vai passar direto a interface de pré-boot e o login do Windows. Criptografia completa de disco. Como eu comentei aqui, a E7 utiliza um padrão de criptografia, que é o AES 256, e conforme a máquina foi roubada, por exemplo, plugou o disco num Linux, mesmo assim não vai conseguir acessar nenhuma informação, não vai conseguir recuperar o disco, nem nada do tipo. Cobertura entre plataformas. Windows e Mac, a E7 dá suporte para os dois, é gerenciável via o E7 Protect. Então, pelo E7 Protect, a gente consegue gerenciar todas as máquinas criptografadas e também fazer a configuração remota através das políticas. E o que seria isso? Então, padrões de senha vai criptografar um ou mais discos, vai utilizar o TPM ou não. Todos os parâmetros de criptografia a gente pode configurar pelo console em nuvem, e até questões de recovery, por exemplo, se o colaborador foi lá, errou a senha diversas vezes e bloqueou a máquina, a gente pode enviar uma senha de recovery, gerando pelo console e compartilhando com o colaborador. Então, são vários caminhos de atuar aqui que fica bem fácil de gerenciar a criptografia, bem mais fácil, né, do que, por exemplo, um BitLocker. Passando aqui para a parte do Cloud Office Security, que é uma proteção aqui para o 365 e ou Google Workspace, vai depender do cenário e do contexto. Para essa parte aqui de proteção do 365 e do Workspace, o que a gente consegue fazer? Usando o Cloud Office, a gente vai ter uma integração via API. Então, para proteger o 365, basicamente coloca o tenant vai dar as permissões necessárias e vai sincronizar com a ferramenta da E7. E a partir disso, a gente vai fornecer a proteção de anti-malware para o Exchange, OneDrive e SharePoint, a parte de anti-spam para o Exchange ou até mesmo para o Gmail, e o anti-phishing para o Exchange Online e para o Gmail. Então, é um processo bem bacana, porque a gente vai conseguir enriquecer a camada de análise. Por exemplo, tem um arquivo em repouso no Drive ou até mesmo no OneDrive, a gente vai verificar esse arquivo em repouso, e se tiver em transporte para a máquina do colaborador, a gente vai verificar também. Questões de spam, phishing, que hoje acaba acontecendo muito nos ambientes. A gente vai conseguir entregar uma camada a mais de proteção. A ideia não é tirar a Microsoft e colocar a E7, e sim um complemento. Então, por exemplo, a Microsoft no 365 vão ter os filtros, as camadas, os níveis de proteção. E aí vamos supor que o cliente tem muito bem configurado, chega um artefato, um e-mail, um malware, e o 365 liberou. O 365 permitiu aquele arquivo. Ele então vai passar pela E7 também, vai ser verificado dentro do ambiente da E7, e aí sim vai para a caixa do colaborador. Então acaba sendo um meio a mais de verificar se é um arquivo malicioso ou não. Pensando aqui no porquê disso, aqui a gente vai ter alguns dos números em relação ao ECOS, que seria a abreviação aqui do E7 Cloud Office Security, nos primeiros 10 meses de 2023. Então, ó, vocês podem ver que foram mais de 1 milhão de ameaças enviadas por e-mail, mais de 500 mil e-mails phishing e mais de 30 milhões de e-mails de spam. Então, assim, um ponto importante é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, esses números são em relação ao ECOS, fora o que a Microsoft ou o Google deve ter barrado.
Então, vocês podem ver que é muito necessário ter uma proteção complementar ali em relação a e-mail, ainda mais que é algo de contato direto com o colaborador, que muitas vezes vai ser ali o ponto de entrada de ataque dentro de um ambiente. Aqui agora a gente vai ter a parte de vulnerabilidade e patch management. Então, seguindo aqui, a gente vai conseguir ver as vulnerabilidades dentro do ambiente, seja para Windows, Linux, Mac, e aí também enviar a parte de patch dependendo do sistema operacional. Então, por exemplo, ele vai mapear as vulnerabilidades, seja do sistema operacional ou de aplicativos de terceiros para Windows. Para Mac, a gente consegue mapear somente aplicativos de terceiros e a parte de Linux a gente consegue mapear em volta do sistema operacional e alguns outros complementos. E todo esse processo é gerenciado a partir do Protect Cloud. Então, a console tem que ser em nuvem, e aí em nuvem você consegue realizar esse processo de gestão. A gente consegue também gerar agendas. Então vamos supor que eu quero que o scan seja feito das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. Então, nesse período, ele vai ficar buscando vulnerabilidades. Ah, eu quero que ele faça um processo de atualização automático. Encontrou a CVE, já manda a correção se tiver. Então, ali a gente vai ter algumas possibilidades. Partindo aqui para o E7 Inspect, hoje ele é a solução de EDR da E7. Então a gente consegue fazer uma análise e a parte de resposta de uma forma, digamos que mais rica que o endpoint faz a análise de forma isolada. Então, por exemplo, qual que é a ideia do E7 Inspect? Vai ser aqui gerar detecções em relação a anomalias no ambiente. E o que vai ser uma anomalia? Um padrão de instalação fora do comum, conexões de determinadas aplicações em portas diferentes, alterações de registros, alterações de DNS, então, entre outras coisas, né? Tudo isso a gente vai considerar como uma anomalia. A partir daí, a gente tem a visibilidade, o que foi afetado, quando, como, se houve linha de comando, qual que era o usuário, se foi uma alteração em volta a alguma questão de rede, ela vai pegar os IPs que estavam relacionados, os processos que foram iniciados e mortos, então ele vai coletando essas informações para a gente. E aí, dependendo do cenário, da demanda, a gente tem a questão de resposta. Pode ser tanto manual, uma remediação manual. Então, se eu vi que ocorreu um incidente, eu quero que isole a máquina da rede, ou uma resposta automática. Quando acontecer, eu não vou nem precisar analisar, eu tenho certeza já que o que aconteceu é uma ameaça, então ele já isola a máquina automaticamente. Então aqui eu vou ter possibilidade de bloquear o executável, realizar uma limpeza dentro do ambiente, isolar máquinas, dar shutdown, dar logout em um usuário, matar o processo. A gente vai tendo várias outras capacidades de resposta também. Visibilidade completa dos endpoints em relação ao que eu comentei do inspect. Ataques em arquivos. Então, as movimentações dentro do dispositivo, alterações de arquivos, essas coisas do tipo, a gente vai estar conseguindo monitorar. Busca pela causa raiz. Então, aqui a gente vai trazer visibilidade. A ideia é que a ferramenta traga uma visibilidade a nível da gente conseguir identificar um incidente e conseguir remediar ele, conseguir ganhar tempo para que ele não vire um problema maior. Movimentação lateral. Então, se tiver alguma conexão entre máquinas, questões de elevar privilégio e afins, a gente vai conseguir monitorar também. E o que foi afetado e as técnicas utilizadas. Então, a E7 mostra aqui os dados que foram afetados com as técnicas utilizadas relacionadas ao Mitre, o que é um ponto muito bacana também. E aqui a gente vai ter o Secure Authentication, que é uma ferramenta de duplo fator da E7. Então, caso o cliente precise realizar um acesso seguro, a gente consegue promover por alguns caminhos. Então, por exemplo, a proteção de acesso ao Windows, RDP, VPN, a gente consegue estabelecer um duplo fator que vai funcionar com token físico ou smartphone, por exemplo, a partir do aplicativo da E7. Não é necessário nenhum hardware dedicado, mesmo que seja local a implementação, é muito tranquila de usar.
e não depende de uma máquina com muito recurso. O gerenciamento é totalmente remoto. As máquinas que eu habilito, que eu faço a implementação, consigo gerenciar os parâmetros delas pela nuvem e também os usuários que vão realizar o duplo fator e como vão realizar. Eu também consigo gerenciar. E hoje, essa configuração demora em torno de uns 10 minutos, o que é um tempo relativamente curto. Aqui a gente vai ver alguns casos de uso que a gente acaba tendo com a ferramenta. Como eu comentei aqui, login no computador, físico ou virtual, login via RDP, ferramentas que tenham o suporte ADFS, ferramentas de webmail e afim. A gente pensa aqui na parte da Microsoft, que tem o seu webmail, CRM, entre outros serviços. Dá para realizar também a autenticação da VPN, ferramentas de terceiros. Também dá para utilizar se ela suportar a integração. A parte de API e SDK para aplicações de terceiros, a gente pode incrementar algumas ações, já que o API e o SDK podem ser personalizadas, podem ter as suas alterações e também ferramentas que suportem o protocolo SAN L2. Então dá para fazer as conexões aqui também. Por fim, aqui a gente vê as famílias que o Exact Protect tem, os bundles ou pacotes, como vocês preferirem. Então, esses são os formatos de comercialização que a ESET realiza, indo desde o Entry até o Elite. Então, aqui o Entry vai ser nossa base com o console de gerenciamento, a proteção de endpoint e servidores, e a gente vai enriquecendo em relação às camadas conforme vão passando os bundles. Alguns pontos importantes aqui é que todo o licenciamento D7 é feito com base na quantidade total de dispositivo. Então, se o cliente tem 500 máquinas, se forem 250 máquinas e 250 servidores, vai ser um total de 500. Não vai ter diferença entre o valor de licença para E7. Aqui, a partir do E7 Protect Advanced, a gente vai ter o Mobile Threat Defense. Então, qualquer cliente que utilize a partir do bundle do Advanced vai ganhar um bônus com a mesma quantidade de licença para dispositivos móveis. Então, se o cliente comprou 500 licenças do Advanced, ele vai ganhar mais 500 licenças só para dispositivos móveis. Não dá para esse mobile virar um endpoint, converter em nada. Então, vão ter as licenças para os endpoints e essas exclusivas para mobile. E conforme a gente vai avançando aqui, a quantidade de camada de proteção vai aumentando. É importante, um outro ponto bem importante de ressaltar aqui também, é que o EDR se encontra apenas no Enterprise e no Elite. Então, se o cliente precisa de uma solução de EDR, teria que ser algum desses dois pacotes. Vai depender se ele precisa de alguma outra solução que se encontra apenas no Elite, senão o Enterprise já vai ser o suficiente. E vocês podem ver aqui que são pacotes bem completos. O Elite aqui sendo o mais completo de todos. E acho que a apresentação foi isso. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat, tá bom? Se quiserem que eu fale sobre alguma coisa de novo, que eu mostre algum slide aqui de novo, também vocês podem falar. Ninguém teve nenhuma dúvida até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai estar respondendo. Não, ninguém tem dúvida? Pode perguntar aí, pessoal. Não precisa ter vergonha, não. Sinal que a apresentação foi muito boa, hein? Acho que acabou sendo um pouco rápida, né? Mas espero que eu tenha explicado bastante aqui de cada solução. Se o pessoal também precisar de alguma outra informação, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. A gente vai estar fornecendo, vai estar indo atrás. Se precisarem de algum documento. Maravilha, então, pessoal. Falar do. Bom, Opa. eu acho que não temos perguntas, né, Lucas? Lucas, O Edson falou aqui para falar do duplo fator. Você quer que eu fale sobre ele todo de novo, Edinho? O que que você precisa? o duplo fator de autenticação? Foi o último que eu falei aqui. Pediu para eu falar de novo? Maravilha, só Você voltar o slide aqui e dar sequência.
Você quer saber sobre só de como funciona na prática? Foi o que eu expliquei. Você vai ter como ou um token físico ou o aplicativo da E7 no smartphone. Então, para todos aqueles casos de uso que eu falei, na hora que a pessoa tentar logar, ela vai ter que colocar esse código a mais para conseguir se conectar de vez, de fato, né, na solução. Na solução não, né? No que você quiser. Ah, tá. Deu para ouvir agora? Beleza. Ninguém mais tem nenhuma pergunta? O Calil perguntou se tem versões de trial. Tem versões de trial sim. Depois a gente pode mandar um e-mail falando melhor sobre isso, se você quiser, Calil, com todas as informações em respeito ao trial. Se quiser deixar o seu e-mail aqui no chat pra gente, por favor. O Calil já é um velho conhecido nosso, não tem problema. A Bruna providencia aí o envio para ele. Bom, pessoal, aqui é o Rinaldo falando. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. É, Caso tenham dúvidas, queiram saber um pouco mais sobre os produtos E7, as soluções de segurança, de cibersegurança que a E7 tem para fornecer para todos, entre em contato com o seu gerente de conta aqui na Corp, e tal, comigo mesmo. A gente está aqui para tirar as dúvidas. E, sem dúvida alguma, eu acho que é uma boa oportunidade para aqueles que procuram uma solução de cibersegurança confiável, com um bom custo e que atenda a todas as necessidades dos seus clientes, né? Então, eu vejo que a gente pode fazer isso de uma maneira muito coesa e eficaz. A parte de trial é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Poxa, não conheço E7, eu não tenho muita familiarização ainda com o produto E7. A gente oferece trial de todas as soluções para que o seu cliente possa testar e verificar que tudo aquilo que a gente promete, que a gente diz que o produto vai fazer, ele faz com certeza, e isso nos dá uma confiança muito grande em trabalhar com essa solução, tá? Então, tudo que vocês precisarem, até o Luca acabou de colocar aqui os bundles, né? Então, qualquer necessidade que vocês tenham em relação às soluções, a gente pode fornecer o trial sem problema nenhum. Teu cliente vai utilizar essa licença por 30 dias aí e verificar que realmente a solução ela faz tudo aquilo que a gente está prometendo, tudo aquilo que a gente está demonstrando e falando aqui para vocês, tá? E outra coisa, até o Edson colocou, bem colocado no chat aqui. Nós estamos com uma promoção D7 até 30/12, com 50 a 70% de desconto. Também os nossos account managers podem explanar isso de uma maneira melhor para vocês, mostrar como funciona esses descontos, tá? E essa promoção é válida somente até 31/12. Então aproveitem, se vocês têm alguma coisa em negociação, tem algum negócio rolando aí para acontecer, aproveitem porque o custo ficou muito bom, tá? E é uma oportunidade única de vocês conseguirem uma solução completa com um custo muito, muito bom mesmo, tá? E eu acho que era isso, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ainda aqui no chat ou não, Tem entre em mais uma contato dúvida comigo. aqui do Carlos, ele mandou aqui nas perguntas e respostas. Ele falou assim: sobre as políticas de bloqueio de web e sites, consigo fazer pela console web? Sim, sim, consegue fazer pelo console de nuvem do E7 Protect. Show. Muito Pessoal, mais bom. alguma dúvida? Qualquer coisa também, se vocês avaliarem algum cenário e depois quiserem entrar em contato com a gente, para a gente avaliar ali mais de perto, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Muito bom, então, pessoal. Só quero agradecer mais uma vez ao Luca, a presença aqui. A gente tem a presença do pessoal da E7 aqui conosco também. Espero que tenha sido a contento para vocês. E muito obrigado pelo tempo de todos, por participarem aqui do nosso webinar. Eu acho que foi rápido, mas foi bem esclarecedor, tá? É, E qualquer dúvida que tenha, eu volto a falar, nos procurem, a gente está aqui para ajudá-los, a gente está aqui para fazer negócio com vocês, como sempre, né? Então,
aproveitem a promoção de 70% de desconto, aproveitem para utilizar o trial, que está sempre disponível para todos, basta vocês entrarem em contato também com o seu account manager aqui dentro da Corp, tá bom? No mais, eu desejo um ótimo dia aí para vocês, muito obrigado mesmo pelo tempo e um grande abraço a todos, tá?